Salve, salve galera! Diretamente aqui do Pro Floripa, eu, o professor Luquinha, trouxe algumas dicas bem importantes para a obra Capitães da Areia, obra que figura na leitura obrigatória do vestibular UFSC 2020. O que você não pode esquecer é que a obra Capitães da Areia, escrita por Jorge Amado, foi publicada em 1937, bem no contexto político do início do Estado Novo. E por isso, ela foi censurada. Isso mesmo, esse impacto da censura, modificou um pouco desse cenário inicial que a obra traz, ok? Então você vai compreender o porquê dessa censura ao longo do conhecimento desse enredo. Então, vale lembrar que o Jorge Amado é um autor que é colocado dentro da segunda geração modernista, também conhecido por associar-se a um grupo de autores que se enquadram por denúncias sociais. Nós chamamos esses romances escritos por esses autores como romances de 30, ou geração romance de 30. Então essas associações do contexto da obra, do autor e da importância do romance no período em que é publicado. Vamos falar um pouquinho da estrutura do enredo? Você precisa ter em mente, pelo menos, o elemento básico do enredo. Conhecer os personagens principais, o Pedro Bala, o professor, o João Grande, o Sem Pernas, o Volta Seca, o Pirulito, entre outros. Mas é fundamental você conhecer esse núcleo, pois a narrativa se desenvolve ao longo do romance em cima desses principais personagens, tá ok? E como é desenvolvida então essa narrativa? Em duas partes maiores, a primeira não tão grande assim, mas é um prólogo. São cartas que compõem, uma reportagem publicada pelo Jornal da Tarde. Tal reportagem retrata os crimes e golpes praticados por crianças e adolescentes, no caso os Capitães da Areia, e solicitam o quê? Essas cartas, algumas delas pelo menos, uma ação da polícia. Do outro lado você vê uma voz que não concorda plenamente com o que é exigido, pois desconsidera-se o fato de serem crianças e pedem simplesmente medidas punitivas. Então você vê aí uma voz social de uma elite simplesmente julgando as crianças como simples criminosos. Tá? Então, a segunda parte, que começa então a ser dividida por capítulos, ela é elaborada dentro de 3 elementos básicos. O primeiro deles é a apresentação do contexto de vida dos personagens. O segundo são algumas ações e o destaque maior para a primeira Capitã da Areia, a Dora, que integra o grupo a partir do segundo capítulo. E o terceiro, ele vai mostrar para vocês o destino desse núcleo principal dos Capitães da Areia. E é bem importante ficar ligadinho nesse destino, pois a relação da linguagem com a obra e com a forma que o Jorge Amado constrói as suas críticas é uma linguagem que remonta o elemento determinista para entender para onde vão e por que vão seguir os caminhos que seguirão os personagens, tá ok? Então vamos ficar ligadinho aqui, ó. O título revela uma das características do Jorge Amado de mesclar nessa obra alguns elementos românticos, como, olha só, a criação dessas imagens e a sugestão das mesmas, assim como uma linguagem mais realista, mais direta e mais crítica. Ok, galerinha? Isso aí, ó. A terceira parte, Canção da Liberdade, revela então, como eu disse a vocês, o destino dos nossos personagens. Por exemplo, Pedro Bala, que é o líder dos capitães, se transforma num líder popular. João Grande transforma-se num marinheiro. O professor transforma-se num artista, vai para o Rio de Janeiro. O Volta Seca vai integrar o grupo do Lampião, vai se transformar num cangaceiro. O nosso Pirulito segue o caminho religioso, que é outra característica muito importante, que é a questão religiosa na obra. O Jorge Amado faz questão de fazer um sincretismo religioso, dando uma importância também para algumas religiões que não somente a cristã. Tá? Então nós vamos observar uma temática realista, uma linguagem mesclada entre realismo e romantismo e uma denúncia social que é todo o mote, o motor dessa obra Capitães da Areia, de 1937, segunda geração modernista, do escritor declaradamente comunista Jorge Amado.
ok? Anotou tudo? Então, te vejo até a próxima. Valeu, tchau, tchau.